Olá, queridos, graça e paz. Que a bênção de Deus ela seja sobre você, ela seja sobre toda a tua casa. Sejam muito bem-vindos à nossa célula digital, IEJN Alphaville. Eu sou o pastor Carlos Pisaia e hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Mas antes, enquanto louvamos, você pode deixar aqui o seu like, comente, compartilhe com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, com o maior número de pessoas que você puder. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Que bom que você está conosco. A palavra que eu quero compartilhar ao seu coração neste vídeo, ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se das cidades daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E, tornando-se em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, ele fala da parábola do filho pródigo. E a tradução de filho pródigo significa desperdiçador, extravagante. Este filho pródigo, o filho mais moço, ele vive 2 situações na vida dele. Ele vive 2 momentos de transição na vida dele. Nesse primeiro momento, ele vive uma transição através de uma decisão errada em que ele tomou. Mas até então ele não sabia. Ele achava que ele teria que viver a vida dele. Ele vive momentos em que a crise com que ele começa a passar, porque como é relatado aqui nesses versículos, aquele lugar começou a ter fome, aquele lugar começou a ter uma crise. E ele, acabando o seu dinheiro, como a palavra disse, ele começa a viver dissolutamente, ele desperdiça todos os recursos que ele tem, porque ele não estava preparado para viver aquele momento de transição na vida dele. Não era o momento, mas ele optou por aquilo. E muitas vezes nós estamos como este filho pródigo, nós tomamos decisões erradas. E quando nós tomamos decisões erradas na nossa vida, é notório viver o que este filho pródigo viveu. Ele perdeu tudo que ele tinha. A Bíblia relata que ele teve vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. Mas deixe-me lhe dizer algo. Este não é o propósito que Deus tem para mim e nem para você. Nós não podemos tomar decisões erradas na nossa caminhada. Nós não podemos tomar decisões erradas naquilo que Deus tem colocado diante de nós. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas por não ouvir a Deus, por não reconhecer a voz de Deus. Mas
Este moço, este jovem, ele vive um segundo momento de transição na sua vida. E esse momento de transição, ele vem através de uma crise que ele começou a passar. A Bíblia nos relata que ele caindo em si, ele retoma a sua consciência. Ele entende que ele errou, ele entende que pecou. E nós podemos aprender através desses textos que um dos processos que o Senhor nos leva a trazermos de volta para mim e para você uma transição conforme o propósito de Deus é o arrependimento. É nós entendermos que erramos, é nós entendermos que pecamos e nós aprendemos com este filho pródigo de que nós temos que voltar ao erro, ao ponto em que nós erramos e nos arrepender de todo o nosso coração. E o momento de transição na vida deste jovem, ele é marcado pelo arrependimento. Ele é marcado pela humilhação, mas a humilhação no sentido em que ele se humilha perante a Deus primeiro, porque ele reconhece o seu erro. E no segundo momento, ele reconhece e se humilha perante seu pai. É um momento em que nós temos que entender que muitas vezes nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, nós temos que deixar a nossa soberba de lado e deixar que Deus trabalhe no nosso coração. Talvez você esteja vivendo esse momento de transição na sua vida, em que você tomou uma decisão errada. Mas como este filho pródigo, ele volta a tomar a decisão correta. E ele volta para os braços de seu pai, achando que o pai não o merecia mais chamá-lo de filho. Mas aqui, através do amor deste pai, representando o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele diz: você é meu filho. Você estava morto, mas agora reviveu novamente. Então que você possa, através dessa palavra que eu estou deixando ao seu coração, você possa entender que você é filho de Deus. Que você possa entender que você é filha de Deus. E que você tem sim direito à herança que o Senhor tem para você. Mas nesse momento de transição nós temos que entender que tem que estar no momento de Deus. Tem que estar no tempo perfeito de Deus. A Bíblia chama que o tempo de Deus é o Kairos. Nós temos que entender qual é o Kairos de Deus na nossa vida. E eu creio que você está entendendo qual é o tempo de Deus sobre sua vida. Amém? Eu quero deixar essa palavra como reflexão para você, para que você venha viver o plano e o propósito de Deus sobre sua vida. Amém? Não se preocupe, erramos, pecamos, mas a palavra diz que nós servimos a um Deus de misericórdias, a um Deus que olha para mim e para você e fala: filho, filha, eu amo você, eu não abro mão de você, e o que eu tenho para você é simplesmente o melhor. Creia nisso. É uma palavra sobre sua vida, é uma palavra sobre a nossa vida, e que nós possamos ter posse, tomar posse dessa palavra e viver o plano e o propósito de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, e se você recebe essa palavra, deixe aqui nos comentários o seu amém. Mas antes, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar toda a honra e toda a glória. Senhor, eu quero colocar a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã diante do Senhor. E eu peço, Pai, para que o Senhor derrame da tua graça e da tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Muitas vezes, Senhor, nós erramos, muitas vezes tomamos decisões erradas, e muitas vezes nós não entendemos, Senhor, porque estamos passando por certas situações. Mas através da palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, Senhor, nós entendemos que através das nossas decisões erradas, Pai, como o filho pródigo, Senhor, ele reconheceu aonde ele errou. E a tua palavra nos ensina que quando nós erramos, nós temos que reconhecer acima de tudo que erramos. Temos que voltar ali aonde erramos, nos arrepender, colocar ali, Senhor amado, a nossa vida novamente diante do Senhor, Pai. E eu oro, Senhor, para que esse meu irmão, essa minha irmã, se porventura esteja vivendo este momento, Pai, eu quero declarar um tempo novo sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eu quero declarar que o tempo de transição, Pai, em que eles entrarão, será um tempo de paz, um tempo de bênção, um tempo de reconquista, Pai, um tempo de avanço,
Um tempo de que tudo aquilo, Senhor, que foi perdido, Pai, por decisões erradas, por decisões precipitadas, Pai, venha se encerrar e com um ciclo de avanço e de conquista venha se começar na vida de cada um deles, Pai. Por isso, Senhor, nós os abençoamos. Nós declaramos que a Tua palavra, que as Tuas promessas, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem como palavra profética sobre a vida de cada um deles, Senhor, venha se cumprir. Porque a Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que eles venham a viver o melhor que o Senhor tem para cada um deles. Por isso nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Te pedimos perdão acima de tudo. Nós descemos, Pai, da nossa arrogância. Nós deixamos de lado, Pai, a nossa arrogância, a nossa soberba. Porque nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai. E nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua graça. Nós cremos sim, Pai, no Teu abraço. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não abandona o filho que se arrepende. Que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Por isso nós Te agradecemos, amado Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos ter a sensibilidade de entender, de discernir a Tua voz. Para que nós venhamos a entender que o que o Senhor tem preparado para cada um de nós é algo poderoso, Pai. Que nós venhamos a viver e herdar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu entrego a Ti, Senhor amado, a honra e a glória, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido, amém, querida. Se você recebe essa palavra, se você recebe esta oração, deixa aqui nos comentários o seu amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima. Voltei. Pensou que tinha terminado? Voltei para te falar que aqui na descrição do nosso vídeo está o link do nosso WhatsApp. Eu quero te conhecer, queremos ter comunhão com você, queremos interagir com você. Por isso é muito importante, na descrição do link aqui, há o número do nosso WhatsApp, amém? Entre em contato conosco, da nossa célula digital. E mais especial que o nosso grupo do WhatsApp é a comunhão dos nossos cultos presenciais. Por isso eu quero te deixar o convite. De segunda a sexta-feira, nós, a partir das 7 horas da manhã, o culto da oração do Pai Nosso, junto com o apóstolo José. Às quartas-feiras, nós temos 2 grandes cultos, às 15 horas e às 20 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã, com o profeta Vinícius e profeta Ariane Iracete. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Vem fazer parte dessa família IEJN Alphaville. Que Deus te abençoe.